Queremos, ó Pai, nesse momento, te pedir que o Senhor esteja edificando o seu povo, enchendo, Senhor Deus, da tua graça, por meio da tua palavra, que possamos ver, ó Pai, a importância da pregação, a pregação, Senhor Deus, ordenada, Senhor Deus, a importância de ouvirmos dominicalmente a tua palavra sendo pregada e sendo, Senhor, gravada em nossos corações. Nos traz alegria, Pai, prazer em ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, preparando-nos, ó Senhor Deus, para vivermos conforme a Tua vontade, debaixo das Tuas promessas, ó Senhor, seguindo a Tua vontade, Senhor, como fez ali Caleb, Pai, em perseverar no Senhor, permanecer naquilo que o Senhor havia ordenado e crer, apesar das circunstâncias, que o Senhor faria conforme a Sua vontade. Que possamos ser assim, ó Pai, que a palavra de Deus possa gerar essa confiança em nós, no nosso coração, no Senhor. Fica com o Teu povo, Senhor Deus, fala ao nosso coração agora, Senhor Deus, nos usa, Senhor Deus, tanto para pregar, quanto para ouvir a Tua palavra, nos dando, Senhor Deus, capacidade, a capacidade que vem do alto, Senhor Deus, para que a Tua palavra seja pregada e trazida, Senhor Deus, aos nossos ouvidos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3, agora dos versos 9 a 11. Nós vimos ali, no capítulo 3, no verso 2, Paulo falando dos falsos obreiros, e aí a questão, entre outras questões, era a circuncisão, E aí Paulo fala que esses homens estavam confiando na carne, e ele coloca o seu exemplo dessa confiança, e dizendo que ele, mais que todos aqueles, poderiam confiar na carne. E aí nós vimos, nos versos anteriores, o apóstolo Paulo desprezando como nada os privilégios herdados e os feitos humanos, considerados como méritos, por causa da superioridade do Evangelho de Cristo. Paulo renunciando a essas coisas, porque decide se apegar a Cristo e ao céu. E é interessante porque nós vimos essa leitura, e eu comentei isso ali em Romanos, quando nós não temos Cristo, nos agarramos à nossa própria justiça. Quando conhecemos o Evangelho e nos agarramos a qualquer mérito nosso, estamos também rejeitando a graça de Deus. E eu, quando falo isso, eu me lembro daquele exemplo que eu dei aqui de um rapaz, que esteve em nossa casa e que era católico e dizia assim: eu sei que a salvação é pela graça de Deus, eu sei que é pelos méritos de Cristo, mas eu quero pensar assim para que eu possa ter disposição para continuar fiel. E aquela palavra, esse pensamento, me deixou bastante entristecido, porque demonstra uma pessoa que rejeita a graça de Deus em função das suas forças e da sua capacidade. E aí, num contexto maior, como nós falamos também, quando expusemos ali essa parte do verso 4 ao verso 8, nós vimos quando Paulo diz: considero tudo como perda. Então, nesse aspecto, nós, quando não abrimos mão de privilégios e benefícios por causa do Evangelho, por causa de uma santidade de vida, estamos dizendo que essas coisas têm mais valor do que a sublimidade de Cristo e do seu reino. Por isso ele diz que considera tudo isso perda, um lixo, diante da sublimidade do Evangelho, da graça de Deus. Paulo estava disposto a abrir mão de qualquer coisa que o impedisse ou que concorresse com o Evangelho, porque considerava essas coisas lixo, comparando-se com Cristo. E aí ele deseja exclusivamente se apegar a Cristo e mais nada. E é nessa perspectiva que nós vamos desenvolver os versos de 9 a 11, quando Paulo diz assim: e ser achado nele,
não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Enquanto uma pessoa se conserva apegada à sua própria justiça, mesmo que seja em mínimo grau, ela jamais vai conseguir desfrutar da plena justiça de Cristo. Essas duas coisas, a justiça que provém da fé e a justiça das obras, não podem de forma alguma andarem juntas. E é necessário que a gente renuncie uma para que possamos possuir a outra. Quando eu estava expondo Romanos há muito tempo atrás, logo no início da carta de Romanos, eu falei algo que repeti aqui. Quando nós nos apropriamos da justiça de Cristo, da justiça no meio das obras, nós estamos desprezando a graça de Deus. Nós estamos lançando fora a graça de Deus. Todas as vezes que estivermos diante de uma situação em que temos a necessidade de colocar a nossa justiça, nós estamos colocando a justiça de Cristo um outro lado oposto. Nós estamos desprezando a sua obra, desprezando a graça de Deus, tendo como nada essa graça em função dos nossos méritos, das nossas capacidades. Estamos desprezando a graça de Deus todas as vezes que queremos estabelecer a nossa justiça. Matthew Henry, ele diz o seguinte, olha que interessante: não devo pensar que minhas práticas exteriores e boas obras sejam capazes de expiar as minhas más obras, ou que ao colocar as boas obras ao lado das más obras, posso vir a equilibrar as contas com Deus. Não, a justiça da qual dependo é essa que vem pela fé em Cristo. Não uma justiça legal, ou seja, da lei, uma justiça que provém das minhas obras, mas uma justiça evangélica, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, determinada e conferida por Deus. Para nós, às vezes pode parecer uma coisa assim, teologicamente fora de sentido, né? Mas a teologia católica se baseia nisso. E a teologia de todas as outras religiões falsas se baseiam nisso. Cristo fez a sua obra, mas você precisa fazer a sua para ser aceito por Deus. Para que a obra de Cristo seja completa. E por mais que muitas vezes nós não preguemos isso, em muitas situações nós estamos dizendo isso, principalmente quando pecamos e que nós temos a tendência pecaminosa de justificar o nosso pecador, de fazer alguma coisa para compensar aquilo diante de Deus e não aceitar o perdão de Deus. Isso é muito comum. Às vezes, quando cometemos uma falta muito grande aos olhos humanos e somos perdoados por Deus e reconhecemos esse perdão, sentimos a necessidade de fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para me sentir perdoado. E essa é a tendência que nós temos de justificar as nossas ações por meio das nossas obras. Nesse verso, a ideia é que a relação que se tem em Cristo é de caráter judicial, é de caráter forense. Significa que a justiça de Cristo é imputada ao pecador para que ela seja tida como sua. É essa a ideia aqui. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, das minhas obras, senão a justiça mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus. A ideia aqui é que essa justiça é imputada a nós, pecadores.
A justiça de Cristo é tida como nossa, e nós somos justos aos olhos de Deus por causa dele. E sabe o que isso resulta? Sabe o que isso implica? O que essa justiça imputada implica? Abram Romanos capítulo 8, verso 31 a 33. A libertação das reivindicações de Satanás. Satanás é o nosso acusador. Ele nos acusa diante de Deus. E depois que o Senhor Jesus cumpriu a sua obra, a sua missão, e agora está à direita de Deus nos céus, a palavra de Deus diz: quem intentará a acusação contra os eleitos? É Deus quem o justifica. Olha o que diz a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. A justiça imputada de Cristo implica em nós reivindicações, ou seja, a libertação dessas reivindicações de Satanás. Ele não tem mais com o que nos acusar, porque Cristo é a nossa justiça. Implica também na reconciliação com Deus. Abram 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo: ele nos reconciliou com ele mesmo por meio do seu Filho. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A justiça de Cristo nos é imputada. E quando essa justiça nos é imputada, além de sermos libertos das acusações de Satanás, sermos reconciliados com Deus, recebemos o perdão dos nossos pecados. Abram Efésios capítulo 1, verso 17. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É interessante se nós formos colocar isso em paralelo com o que Matthew Henry disse, que muitas vezes nós queremos contrabalancear como se fosse uma balança, colocando as nossas boas ações de um lado contra as nossas más ações, e pendendo essa balança para que essas boas ações pesem mais positivamente ao nosso favor diante do Senhor. E na realidade, quando nós fazemos isso, nós não estamos dependendo da graça de Deus. A remissão dos pecados vem exclusivamente das suas obras, não por aquilo que você faz de bom, não pelo bom crente que você é, não pelo bom pai que você é. Vem por meio de Cristo. E essa imputação da justiça, olha o que ela faz. Ela nos faz estar em conformidade com a lei de Deus. Como pode? Hoje estávamos estudando aqui na parte da manhã o 9º mandamento e percebemos que nós praticamos essas coisas. Ali na pergunta 145, vamos dizer aí que ele cita ali uns 50 pecados que estão relacionados ao 9º mandamento. E que se desses 50, nós cometêssemos apenas um, nós estaríamos condenados diante de Deus.
Porque é a santidade dele que é o nosso referencial. É nesse padrão que nós somos julgados. Por isso Isaías disse: ai de mim, porque viu a santidade e a glória de Deus. É nesse patamar que nós somos julgados. É a santidade de Deus que nós ofendemos. Mas o que acontece quando nós estamos em Cristo Jesus? Estamos em conformidade com a lei de Deus. Como pode? Cristo nos imputa essa conformidade. E a transformação do caráter do homem demonstra que nós estamos sendo transformados a essa imagem. Estamos nos conformando, essa é a linguagem do apóstolo Paulo no próprio capítulo 8, estamos nos conformando à imagem de Cristo. Olha o que Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo não estão condenados, eles são livres, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei transformar o coração do homem no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus condena o nosso pecado na carne de Cristo. Ele é o nosso fermento que foi imolado, que foi queimado em nosso favor, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essas coisas nos são atribuídas quando nós estamos em Cristo Jesus. E em nenhum momento, queridos, a justiça necessária a nós, para estarmos em paz com Deus, deve ser considerada como proveniente de nossas próprias realizações. Porque tudo que nós falamos aqui, que a justiça de Deus nos imputa, nos lança sobre nós, por meio da sua obra. Quando Deus olha para nós, Ele olha através de Cristo. E é através dele que nós estamos sendo aperfeiçoados. É por isso que João Calvino e muitos outros teólogos diziam que todo crente progride na fé cristã. Não existe um crente que retroceda ou que esteja parado. E ele diz que na caminhada da fé, ele fala como se fosse uma escada subindo aos céus. Um crente, às vezes, desenvolve 3 degraus, outro 2, outro 1, mas todos eles crescem, porque tem a semente de Deus nele. E aí a gente vai perceber que a justiça de Deus é outorgada a pecadores, a homens que não merecem essa justiça. É Deus justificando o ímpio, e Cristo morre por esse ímpio. Abra Romanos capítulo 10, verso 4 a 5. E esse é um fundamento do princípio da justiça que provém da fé. Nós não merecemos nada que vem do Senhor. Nós não merecemos essa justiça. Às vezes nós lidamos com Ele, a maneira como nós nos relacionamos com o Evangelho é uma maneira de troca, como se nós merecêssemos alguma coisa, porque Deus, a partir de agora, da nossa conversão, muitos crentes pensam assim: a partir de agora, da nossa conversão, eu mereço receber alguma coisa de Deus, porque eu faço. Mas não é assim que funciona.
Nós continuamos, tanto antes quanto depois da graça de Deus, não merecedores dessa graça. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 4 e 5. Eu acho esse texto fabuloso. Ele diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É como se Paulo estivesse dizendo, se fosse pelas nossas obras, Deus estaria em dívida conosco. E é interessante que é sempre o menor que deve ao maior. Não é isso? Se você vai pedir emprestado dinheiro a uma pessoa, você vai pedir emprestado dinheiro a quem tem, não é isso? Ele é maior do que você nessa questão. Se você vai pedir favor para alguém fazer alguma coisa para você, é que aquela pessoa tem condições de fazer e você não tem. Então, naquela situação, aquela pessoa está numa situação melhor do que você, mais favorável. Por isso ela te oferece, ela te dá, ela te empresta, ela te ajuda. Quando pensamos assim, dessa forma, o Senhor está em dívida conosco. O Senhor nos deve. O Senhor nos deve a nossa salvação, porque eu estou acima dele. E na realidade, a verdade é o contrário, né? Olha o que ele diz. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. E é interessante porque Paulo aqui está falando de quem? De Abraão. Paulo está citando o pai da fé, porque ele creu e foi imputado a justiça a ele, porque ele creu. Por meio da fé, porque a fé é um dom de Deus. Se não fosse um dom de Deus, seria também obra da nossa parte. Aí que ele diz, mas o que não trabalha, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Por quê? Porque essa fé encontra-se em Cristo, confia e está lançada nessa confiança em Cristo Jesus, nos seus méritos e não nele. E aí ele diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. É pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Lá em Lucas, capítulo 5, verso 31, o Senhor fala da falta de necessidade de salvação para aqueles que são justos. Na realidade, ele usa aqui uma linguagem irônica, porque ninguém é justo diante de Deus. A nossa justiça está em Cristo Jesus. E aí ele é acusado de andar com pecadores. As pessoas que os religiosos daquela época desprezavam. Eram pessoas pecadoras, eram traidores da nação, muitos deles eram traidores da nação, mas eram pessoas que demonstravam o desejo de conhecer a Deus. Elas estavam sobrecarregadas de fardos pesados que não mais conseguiam carregar. E aí ele diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E dentro dessa temática, aqueles homens, aqueles religiosos, nós nos encontramos nessa mesma situação. Pecadores que buscam, que têm a necessidade de arrependimento. E essa justiça é apropriada pela fé somente. A justiça que provém de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8. Olha o que ele diz. Porque pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. É um ato monergístico de uma parte só.
depende exclusivamente de Deus. Nós respondemos essa salvação positivamente porque Deus agiu em nós, porque Ele foi gracioso, Ele transformou o nosso coração, Ele abriu os nossos olhos. Pela graça sois salvos, nós somos salvos pela graça de Deus. Não fizemos nada para merecer isso, pelo contrário. E como vem essa salvação? Por meio da fé. O que eu preciso fazer? Crer. Não, eu preciso fazer algumas orações, subir ao monte, fazer vários jejuns. Não, mediante a fé. E isso, ou seja, isso também, a fé também não vem de nós, é dom de Deus. Não por meio de obras, mas por meio da graça de Deus. Para que ninguém se glorie. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Crer apenas. Essa justiça é recebida pela fé em Cristo Jesus, nos méritos dele, naquilo que ele fez por nós, nos dando o seu Espírito. Matthew Henry, ele diz assim: estamos aniquilados sem a justiça pela qual apareceremos diante de Deus, porque somos culpados. Há uma justiça preparada para nós em Jesus Cristo, e esta é uma justiça completa, perfeita. Ninguém pode ser beneficiado por ela, a não ser aqueles que se desvencilham da confiança própria e são levados sinceramente a crer nele. É pela fé em Cristo Jesus. O que eu preciso fazer? Crer. Apenas. Você não precisa fazer procissões, você não precisa carregar cruz sobre si, você não precisa sofrer. A única coisa que você precisa fazer é crer, porque Ele já fez todas essas coisas por você. Olha o que Paulo diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão é que mediante a fé, a justiça que provém da fé em Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer melhor, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. A justiça que provém da fé, para que eu possa conhecê-lo. Só podemos conhecer o poder de Deus se estivermos em Cristo, pela fé, e ser achado nele. Conhecer aqui significa crer. Esse é interessante, porque esse é um conhecimento experimental e vai tocar naquilo que Provérbios fala, de colocar a instrução, a sabedoria divina em prática na sua vida, de viver essa sabedoria. Esse conhecimento aqui significa crer. É um conhecimento experimental da virtude, da ressurreição de Cristo e a comunicação de suas aflições, ou seja, sentir em nós a eficácia da obra de Deus. E Paulo tinha um desejo, isso significa um desejo de ser santificado, tanto quanto ser justificado. Ele tinha o desejo de conhecer o poder da morte de Cristo e da sua ressurreição, destruindo o pecado nele. E quando Deus justifica seus filhos, Ele envia o Espírito Santo aos seus corações. E assim, com essas palavras, Paulo demonstra o desejo ardente de ter mais de Cristo em si, de conhecer a Cristo cada vez mais e mais intensamente. E esse é o desejo de todo crente que alcançou a Cristo pela fé. De cada dia mais parecer com Ele. De lutar por isso. De buscar isso incessantemente na sua vida. Isso se torna a coisa mais importante na sua vida. Isso se torna a coisa mais essencial na sua vida. Buscar parecer com Cristo. Por quê? Porque a fé, a justiça que procede da fé está sobre mim. William Hendricks vai dizer
que essa é a experiência de cada pessoa que foi tirada das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E sentiu em seu coração a glória do amor perdoador de Cristo. Esse conhecimento que Paulo cita aqui é um conhecimento experimental das virtudes de Cristo em nós. É um conhecimento que alcança a nossa mente e o nosso coração. E ele deseja alcançar o quanto seja possível esse pleno conhecimento da pessoa e do amor de Cristo. Ele quer ter uma experiência verdadeira com Deus. Ele quer viver isso na sua vida. Experimentar constantemente o poder da morte de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo nas suas vidas. E aí, ele não se satisfaz com algo que não seja a perfeição. Quando ele diz aqui no verso 12, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. O desejo dele é crescer, crescer, crescer na graça de Deus. Estar envolvido totalmente com Cristo, para que Jesus seja completamente tudo para ele. É interessante o que Paulo diz aqui, né? É muito interessante, porque ele quer ser achado nele, né? Na justiça que procede de Deus pela fé, para o conhecer. Paulo quer ter um conhecimento vivo de Cristo. E é interessante isso. Há muito tempo atrás, quando eu pastoreei uma igreja, foi a primeira igreja que eu pastoreei aqui no Rio, naquela época, tinha essa expressão muito comum. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. E isso me revoltava um pouco, né? Porque eu ficava pensando aqui, o que é ter experiência com Deus? O que seria isso? Na realidade, o que essas pessoas estavam dizendo era você ter alguma coisa especial, assim, né? E é engraçado porque todos nós temos experiência com Deus, até os ímpios. Se você for pegar ali a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ali em Atenas, quando chega ali, aí vê aquela idolatria, e ele fala que Deus não se deixou sem testemunho, dando alegria, colocando alegria e fartura no coração dos homens. Isso é experiência com Deus. Só que os ímpios não conseguem perceber isso. Experiência com Deus é você vivenciar o Evangelho na sua vida constantemente, dia após dia, é você exercitar a fé. Esse conhecimento que Paulo diz aqui para o conhecer, que é o conhecimento experimental, que só se alcança por meio da fé, mediante a fé, é o exercício dessa fé. E como é que eu consigo esse conhecimento, ou seja, essa experiência com Deus? Eu preciso ter essa experiência com Deus, e muitas pessoas estão procurando essa experiência aí, e não percebem que Deus está presente nas suas vidas, constantemente, e mesmo que você não sinta isso, a palavra vai dizer, e nós vemos pela fé, e não por aquilo que nós sentimos, e no exercício da fé, nós sentimos a Deus, porque a palavra de Deus diz, que até no vale das sombras da morte Ele estará conosco, por mais que você não esteja sentindo, Ele está ali. A Escritura diz para nós provarmos Deus e ver como Ele é bom. Olharmos ao nosso redor, olharmos para a nossa vida e percebermos a graça e a misericórdia de Deus, o sustento comum do nosso dia a dia, na felicidade do lar, da família, dos filhos. É ver Deus nessas coisas. Sermos ajudados por pessoas, irmãos em Cristo,
Às vezes, pessoas que nós desconhecemos, às vezes até ímpios. Isso é uma experiência com Deus. É Deus, o Senhor, que providencia todas essas coisas. E se nós não conseguimos ver, esses dias eu acho que estávamos conversando, eu e o Felipe, né, ontem, Davi, na mesa, não sei se foi ontem ou foi hoje, não lembro, sobre a questão da criação, né? Como que as pessoas não conseguem ver a criação como algo fabuloso? Somente um Deus poderia fazer todas essas coisas. E como as coisas são tão bem feitas, tão bem delineadas, a própria concepção é um milagre. É um milagre ordinário. Porque como é que... É pelo poder de quem que nasce? É somente a junção de um esperma com um óvulo? Que de um ovo, ou zigoto, sei lá como chama, você tem ali um ser humano que está sendo formado. Por isso que muitos dizem, o milagre da vida é o poder de Deus, porque tudo acontece pela sua vontade, pela sua ação constante no mundo. Se nós não conseguimos ver e perceber isso, somos os mais cegos dos homens. E essa é a experiência que o homem tem constantemente com Deus no seu dia a dia. Mas nós só podemos ver isso por causa da fé. Porque é a revelação especial que traz aos nossos olhos, ou que torna a revelação natural evidente para nós. Paulo está dizendo que quer conhecer a Deus cada dia mais e mais. Ele quer ter um conhecimento experimental, ou seja, ele quer conhecer a Deus pessoalmente. E como é que nós fazemos isso? No exercício da fé. Como é que nós temos esse conhecimento experimental? Por meio de uma vida assídua. A adoração pública. Hebreus capítulo 10, verso 25. É no exercício da fé. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, um tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Esse conhecimento experimental só é alcançado porque estamos em Cristo, mas por meio do quê? Do exercício da fé. E sendo achado nele, não tendo justiça própria, para o conhecer. Olha que interessante, nós só podemos conhecer a Cristo se estivermos nele. É como se alguém dissesse assim, olha, você só pode ser rico se você tiver $1 milhão de dólares. Mas eu não tenho como conseguir $1 milhão de dólares. Como é que eu vou ser rico? Não tenho como fazer, não tenho como trabalhar, não tenho como ter hoje esse dinheiro. Impossível. Nem a minha vida toda eu vou conseguir isso. Aqui a Escritura está dizendo, nós só podemos conhecer a Cristo quando estamos nele. Como é que eu posso fazer isso? Você não pode. Ele fez por você. É pela fé. Pura e exclusivamente pela fé. E como é que eu terei experiência? Ou seja, como é que eu vou conhecê-lo? Como é que eu vou desenvolver esse conhecimento? Por meio do exercício dessa fé, que se manifesta por uma vida assídua e assistente à adoração pública, com o uso apropriado dos sacramentos. Mateus capítulo 18, verso 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por mais que esse contexto seja um contexto ali de julgamento, de juízo, esse é um princípio que se estabelece não somente nesse contexto, mas quando o povo de Deus está reunido, Deus está presente. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 24, quando Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É dessa forma que eu vou conhecer a Cristo, de forma experimental, vivendo a vida pública de adoração,
praticando, exercitando, administrando, ou sendo administrado, melhor dizendo, os sacramentos, por meio do exercício da bondade, de um espírito perdoador, aprendendo a ser agradecido em tudo, estudando a palavra de Cristo, cantando salmos e hinos e perseverando na oração. É dessa forma que nós teremos conhecimento experimental de Deus. Por isso Paulo lá em Colossenses, capítulo 3, verso de 12 a 17, ele vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos ordenou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus. Dessa forma que eu terei um conhecimento experimental de Cristo. Você conhece uma pessoa quando você se relaciona com ela, quando você se torna íntimo daquela pessoa. Você pode dizer que começou a conhecer alguém. Na vida cristã é assim também. E como nós nos tornamos íntimos, participando da vida dele. É dessa forma, nos revestindo de Cristo. E como nós nos revestimos de Cristo? Fazendo a sua vontade. Mas para isso, precisamos estar nele. Porque se nós não estivermos nele, nós estaremos fazendo isso pela nossa força e não pela força dele. Mas também remindo o tempo, como testemunhas de Cristo a todos os homens. Paulo, em Colossenses capítulo 4, versos de 2 a 6, ele vai dizer assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pela qual estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. É dessa forma que temos conhecimento de Deus. É esse conhecimento que o apóstolo Paulo fala aqui, o conhecimento experimental, ou seja, o enchimento do Espírito. É dessa forma que nos enchemos dele e nos assemelhamos a Cristo. Por isso, é tão importante vivermos as virtudes de Cristo, andarmos nos caminhos do Senhor, porque é dessa forma que nós vamos parecer com Ele. Olha que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, verso 18 a 21. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para mostrar como
no que esse conhecimento resulta, Paulo vai continuar dizendo: e o poder da sua ressurreição. Paulo anseia em um poder que procede do Salvador ressurreto. Ele fala anteriormente no seu currículo das suas realizações, mas agora ele fala daquilo que pode fazer pelo poder da ressurreição de Cristo nele, não por aquilo que ele fez na sua própria vontade, no seu próprio poder, na sua própria disposição. Ele fala agora e quer realizações que estejam confinadas exclusivamente a Cristo. É Ele esse motor propulsor na vida do seu povo, dos seus filhos. Por isso, agora ele fala aquilo que ele pode fazer pelo poder da ressurreição de Cristo nele. Agostinho traduziu isso da seguinte forma: quando você vir algo de bom em mim, é Deus. Quando vir algo de ruim, sou eu. As nossas boas realizações e obras representam o poder de Deus, o poder da ressurreição de Cristo em nós. E é sempre e tão somente pela graça de Deus que nós podemos frutificar para a eternidade. Quando Cristo ressuscitou, Ele garante para nós essa plena satisfação do pecado, não só nos justificando, mas também nos santificando nele. E é isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 4, verso 24, finalzinho 25, diz assim: a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É pelo poder da ressurreição de Deus que nós agora vivemos em justiça, que as nossas obras são produzidas, e que aquilo de bom que nós fazemos vem dele e não de nós. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Olha o que ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra de Deus está dizendo que quando ele elege, quando ele salva, ele já coloca em nós condição de crescermos em Cristo Jesus. Isso ele faz pelo seu poder. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também glorificou. Justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha o que Pedro vai dizer. Abra 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 5. É pelo poder da ressurreição de Cristo, é pelo poder da cruz de Cristo. Paulo está dizendo: as minhas realizações agora não são colocadas num patamar, não são colocadas para chamar atenção, como se fossem minhas. As minhas realizações hoje estão em Cristo Jesus. Por isso ele não pode se gloriar nele. Ele não pode apresentar esse currículo agora depois do Evangelho. O currículo dele agora depois do Evangelho tem uma frase só. Tem um ponto só: Cristo e a graça de Deus. É só isso. Olha o que diz a palavra do Senhor: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É pelo poder da ressurreição que ele nos regenera para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Perceba aqui que a fala de João Calvino, que diz que o crente, o verdadeiro crente, ele sempre prossegue, ele sempre progride. Alguns 3, 4 degraus, outros 1, 2, mas o crente sempre vai progredir. Por quê? Porque ele foi salvo por meio do poder da ressurreição de Deus em Cristo Jesus. Eles foram regenerados e agora são guardados pelo poder de Deus para continuarem nessa caminhada. Olha o que o apóstolo Pedro também fala na sua segunda epístola, no capítulo 1, versos de 3 a 5. Você está vendo em você pecados,
você está percebendo determinadas coisas em você que são pecaminosas, saiba que no poder de Cristo você vai se livrar de todas elas. No poder de Cristo você vai olhar para trás e vai perceber assim: como eu me deixei levar por essas coisas no passado. É como um homem adulto. É como se você pegasse uma foto sua de algum tempo atrás, quando você era adolescente, e olhasse assim: como é que meu pai e minha mãe deixaram eu ficar com esse cabelo, com essa roupa? É mais ou menos assim. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, 3 a 5. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A Escritura diz que é pelo poder de Deus, é pura e simplesmente pelo poder de Deus. E quando nós chegamos diante do Senhor e queremos colocar as nossas realizações, queremos colocar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Olha, eu sou tão bom, olha, eu sou um servo fiel. Senhor, você está barganhando com Deus, você está dizendo que as suas realizações são feitas por você, é obra sua, e você está rejeitando a graça de Deus. Olha o que a Escritura diz a respeito dos efeitos da obra de Cristo em nós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Diz assim: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Hebreus capítulo 10, verso 10 e 14. Olha o que ele diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A santidade que você tem é fruto da obra de Cristo. Você é santo por isso, não pelo que você faz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Percebam que a nossa perfeição está em Cristo e é nele que nós progredimos. E Paulo diz: o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Perceba aqui que Paulo quer participar das agruras e das dificuldades que uma vida de testemunho do Evangelho pode proporcionar. Esse poder de Deus na vida do seu povo o leva a ter comunhão, a desejar o sofrimento por causa do Evangelho. Tiver que optar entre o Evangelho e uma vida fácil, ele vai optar por sofrer por causa do Evangelho, por causa do poder de Deus nele. Quem é que quer sofrer aqui? Ninguém. Mas por que muitas vezes nós escolhemos um caminho mais difícil e mais duro? Porque é um caminho de santidade. Porque é um caminho que agrada a Deus. E por que nós escolhemos isso? Você nunca teve alguém que falou assim: você está maluco, você vai fazer isso, rapaz? Deixa de ser bobo. Você vai ter esse... Não, pai, não é assim hoje não. Hoje em dia é coisa diferente. Por quê que a gente age assim? É pelo poder da ressurreição de Deus em nós, em Cristo. Por que nós queremos participar desse sofrimento? Por amor a Cristo. Pela causa do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos
glorificados. Esse sofrimento se traduz em nosso contexto, muitas vezes, quando, por causa de um testemunho do Evangelho, sofremos privações como consequências de uma vida santa em um mundo onde o pecado habita. É esse desejo que nós temos de sofrer. Esse sofrimento que Paulo cita aqui no nosso contexto, se refere às inquietações externas pelas quais os santos são perturbados e diariamente atingidos por causa de Cristo. É a tristeza pelos nossos pecados, é a dor que manifestamos na mortificação deles, uma dor dupla, por sofrermos para sermos desarraigados desse pecado, e a dor que sentimos por perceber que sofremos com essa luta. Da dificuldade que temos de nos livrar deles. Nas palavras de Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A comunhão nos sofrimentos de Cristo. Isso só fazemos quando somos encontrados nele. No tempo de Paulo, esse sofrimento era traduzido como açoites, apedrejamento, fome, sede e todo tipo de privações suportadas no duro trabalho ou testemunho de Cristo a todos os homens. E nós vimos que em Atos capítulo 9, que essa foi uma dos pontos que toca ali a conversão de Paulo, lá em Atos capítulo 9, verso 15, ele diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis e gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Também nós, como crentes, vamos descobrir como é valioso sofrer por causa do Evangelho. Pois geralmente a gente sofre por coisas que nós amamos, ou pelas pessoas que nós amamos. E esse sofrimento também inclui a experiência da odiosidade e da dor causada pelos próprios pecados. Pecados esses que levaram o nosso Senhor Jesus Cristo a sofrer as agonias do inferno na cruz. O Salmo 116, verso 3, assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. E esse salmo, esse verso, representa aquilo que Cristo sentiu sobre si quando padeceu no Calvário. George Major é latim, fala do consolo de participar o crente dos sofrimentos de Cristo. Ele diz: a participação nos sofrimentos de Cristo significa não somente que ele, que é o nosso cabeça, sofre, mas que todos os seus membros sofrem com ele. Sempre que um membro sofre, Cristo e todo o corpo sofrem também. Isso é um consolo maravilhoso. Portanto, a pessoa temente a Deus deve se alegrar por participar dos sofrimentos de nosso Senhor e seu corpo santo. Toda a congregação cristã, pois quem sofre com Cristo será ressuscitado com ele em glória. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: conformando-se, ou melhor, conformando-me com ele na sua morte. Matthew Henry, quando fala sobre esse verso, ele diz que somos feitos conforme a sua morte, quando morremos para o pecado, como Cristo morreu para o pecado. Lembra quando nós falamos lá da festa dos pães asmos? Que Cristo em seu corpo representava o fermento do pecado e que a sua morte representava a extinção desse fermento, como era feito ali na festa, que ele deveria ser retirado das casas até o farelo mais minúsculo e era queimado fora da casa, e aquilo representava um momento de uma nova vida, de uma vida nova que se instalava, porque eles estavam deixando ali os resquícios do Egito e agora se instalando uma nova vida.
E Jesus, em seu sepultamento e morte, representa esse fermento que foi extirpado das nossas vidas, acarretando o quê? A purificação de nossas vidas, do nosso pecado, no momento em que Ele atribui isso a nós. A sua expiação, o lugar que Ele toma no nosso lugar, Ele lança sobre nós os efeitos da sua morte. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi sepultado em nosso lugar e levou consigo para o túmulo o fermento do nosso pecado, a fim de que pudéssemos ser declarados santificados neles. A festa dos pães asmos fala de Cristo. Quando somos crucificados com Cristo, a carne e as suas tendências são mortificadas em nós. Já não temos mais prazer em satisfazer a carne. A luta contra o pecado se torna algo real e algo premente na nossa vida, que o nosso desejo é trabalhar em prol do reino de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. Por isso Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 14: mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Wolfgang Musculus, um reformador do século XVI, apresenta o duplo aspecto desse sofrimento, que seria a morte do velho Adão em nós, cujo sacramento seria o batismo, e o segundo aspecto seria o sofrimento externo, pelos quais os santos são perturbados e diariamente atingidos por causa de Cristo. O caminho para a salvação é seguir os passos de Cristo pelos sofrimentos e dificuldades impostas por esse mundo caído, do qual fazemos parte, para chegarmos a Cristo. Parece uma linguagem contraditória, né? Mas não é. Porque esse caminho só pode ser trilhado para aqueles que se acham nele, para aqueles que estão em Cristo. E é pelo poder de Deus. E é nesse contexto que nós entendemos Mateus capítulo 11. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Falam da luta contra o pecado e da disposição que nós temos de partir para esse combate. E essa disposição nós só podemos ter quando estamos em Cristo Jesus. Eu me lembro que na antiguidade os homens iam para o combate, para o conflito armado. Eles desejavam esse conflito armado. Por quê? Porque eles entendiam que aquela luta, aquela briga, aquele conflito significava a vida deles. Era honroso para eles serem lembrados pelos seus descendentes, pelos seus filhos, os seus nomes ficarem na história como homens que derramaram sangue pela sua nação, pelos seus ideais. E por que eles faziam isso? Porque o coração deles estava naquilo. O coração deles estava naquelas coisas, na honra, no respeito, na dignidade, de saber que eles, como guerreiros, representavam uma nação, e com as suas vidas eles iriam proteger as suas mulheres, os seus filhos, as suas crianças e os seus velhos. E por isso eles partiam para a batalha, não importando se iriam morrer ou não, mas que iriam cumprir o propósito de suas próprias vidas, da sua própria existência, que era a guerra, que
que era a batalha, que era o conflito. E nós também somos assim, quando entendemos o que significa o Evangelho. Quando entendemos o que Cristo fez por nós, e como resposta a isso, nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós continuamos essa caminhada e nos dispomos a enfrentar todos os obstáculos para receber o prêmio da nossa vocação e eleição. Eu gostaria de terminar citando William Hendricks, que diz assim: quando com um coração crente o cristão se apropria do valor salvífico da morte de Cristo, ele então morre para o pecado, porque a culpa de seu pecado é removida e seu poder sobre ele é gradualmente reduzido, e na morte completamente aniquilado pela obra do Espírito Santo. Ao rejeitar o pecado e o egoísmo, o crente se lança à tarefa de ser um instrumento nas mãos de Deus, para abrir os olhos dos homens, a fim de que volvam das trevas para a sua maravilhosa luz, e do poder de Satanás para Deus. É nesse sentido que o crente experimenta a participação dos sofrimentos de Cristo e se conforma à sua morte. Calvino, ele fala dessa dupla participação e comunhão na morte de Cristo. Ele diz: uma é interior, que a Escritura costuma chamar de mortificação da carne. A outra é a crucificação do velho homem. Ou crucificação do velho homem. A outra é exterior, que é chamada de mortificação do homem exterior. E seria a paciência da cruz. E aí ele cita Romanos capítulo 22 e 23, que diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando que tem prazer nessa comunhão, que busca essa comunhão, que quer se conformar à imagem de Cristo, com Ele em sua morte. Isso está relacionado à mortificação do nosso pecado, e ele vai em direção a isso. Quer dizer, perceba aqui como há uma oposição entre as obras dos homens e aquelas obras que nós fazemos por causa do poder de Deus em nós. Nós vamos em direção àquilo que Deus já conquistou para nós, e a nossa vida se torna sem valor porque queremos mortificar o pecado em nós. Por isso o sofrimento externo muitas vezes representa esse desejo e a conformação com a morte de Cristo, porque odiamos, detestamos ver a criação e todas as coisas como elas se encontram por causa do pecado, e ansiamos que o reino de Deus venha sobre nós. E como guerreiros lutamos por isso, vivenciando as virtudes de Cristo em nossas vidas. E é dessa forma que Paulo vai mostrar as obras dos homens sem valor, aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus e pelo poder de Deus. Por isso ele vai dizer: para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo aqui, ele mostra esse desejo, esse esforço para elevar-se plenamente acima do pecado e do egoísmo, para ser um agente mais eficaz para a salvação dos homens, para a glória de Deus. Paulo, com essas palavras, finalizando, não está expressando desconfiança no poder e no amor de Deus, não. Nem dúvida a respeito da sua vocação, da sua salvação, melhor dizendo. Ele escreve uma forma de um profundo espírito de humildade e de louvável desconfiança de si mesmo. As suas palavras aqui implicam em ardoroso esforço, aplicando a si mesmo aquilo que ele impõe à igreja. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E é nesse espírito de humildade que ele vai ampliar esse tema, e que poderíamos resumir dos versos 12 ao 14, em Cristo eu me apresso
rumo à perfeição. E aí ele contrapõe as obras da carne e as obras do Espírito. Paulo, dando uma visão geral, ele inicialmente fala da confiança na carne, da justiça que provém das obras, e agora ele fala no esforço que nós, como crentes, temos de fazer para nos conformar a Cristo, sendo que a base disso é diferente. Essa base, ou seja, essa conformação é lançada em Cristo. Todo o nosso esforço e toda a nossa realização é lançada em Cristo, quando os nossos esforços e as nossas realizações estão sustentadas em Cristo. Elas têm valor, quando não, elas não servem para nada. E aí nós vamos perceber, não é o que fazemos, mas o que Cristo está fazendo em nós, por meio do seu Espírito. E é nesse contexto, mais uma vez me lembro de Mateus capítulo 11. O reino dos céus é tomado por esforços, mas os que se esforçam se apoderam dele. Aqueles que mostram, na realidade, o poder da ressurreição de Deus sobre eles, são aqueles que alcançam a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando da extrema luta, do extremo propósito do crente de prosseguir em direção à perfeição, de a cada dia ter o desejo de se parecer mais com Cristo e lutar para que a imagem de Cristo prevaleça em seus corações. Por isso ele vai dizer: eu ainda não alcancei, mas eu estou indo nessa direção. Eu acho interessante nós, às vezes, percebermos que esse ardor que Paulo fala nas Escrituras, que mostra o desejo do seu coração de se conformar a Deus, como nós temos perdido isso? Como nós temos perdido esse tipo de coisa? E às vezes nós perdemos isso porque deixamos de conhecer o Senhor. Deixamos de utilizar os meios que Ele nos proporcionou para esse conhecimento, para provarmos o poder da sua ressurreição em nós. E aí, por causa dessas coisas, falta de conhecimento dEle, nós estamos barganhando com o Senhor muitas vezes. E a nossa religião não passa de uma religião de obras, porque nós não compreendemos que todas as nossas realizações são feitas em Cristo Jesus. Vamos orar.